tá? Tem 3 coisas aqui importantes que você precisa fazer, que você precisa saber, que ajudarão você a se libertar desses espíritos nocivos. Independente da sua raça, independente da sua cor, independente da sua língua, independente da sua opção sexual, se você trai ou se você não trai, independente de quem você seja, você tem a oportunidade realmente de se proteger desses espíritos se você fizer isso. Olá, estrelas, gratidão, universo. Será que é possível proteger-se de ataques espirituais enquanto você dorme? Essa foi a pergunta que eu recebi aqui no e-mail, tá? De uma seguidora no Instagram. Eu vou ler esse e-mail para você. Acabei de ler ele, entendeu? E fiquei chocada com o que ela me relata, tá? Eu destaquei aqui alguns trechos para eu compartilhar com você. Eu estava até com a minha mesa aqui posta aqui, já tudo arrumado, para poder gravar o vídeo dos signos de vocês, mas eu resolvi dar uma pausinha para realmente transmitir essa mensagem, porque eu considero o meu canal como uma ferramenta de utilidade pública, em que a espiritualidade, ela transmite informações importantes, né? De informações realmente rebuscadas, conteúdo robusto e forte para que você possa ter um guia e uma esperança de uma vida melhor. Tá? Então eu vou gravar esse vídeo, ele vai ficar público no YouTube e vai servir de resposta não só para essa minha seguidora, tá? Que nós vamos chamar de Maria, tá? E como para todos vocês aqui que estão buscando uma resposta sobre esse assunto, tá? Os ataques espirituais noturnos, eles são mais comuns do que você imagina. São espíritos sem luz, obsessores, quiumbas, que muitas vezes buscam satisfazer os seus desejos nocivos, né? Os seus desejos pervertidos com os seres humanos. E aí, durante a noite que nós perdemos a nossa consciência, e muitas vezes estamos em outras dimensões, né? Estamos em portais dimensionais obscuros, porque existem muitos seres humanos que precisam evoluir um pouco mais para poder realmente escapar desses portais, né? Dessas dimensões. Eles sofrem ataques e sofrem abusos, né? Que podem ser sexuais, podem ser de influência na sua mente com relação a alguns vícios. E isso pode fazer com que as pessoas realmente tenham uma influência nociva, tá? Aqui como a Maria me relata em alguns trechos, olha só. Presta bem atenção. Costumo me levantar muito cansada pela manhã, mesmo depois de ter tomado algum medicamento para descansar. Será que esses medicamentos, eles facilitam essa ação? Essa é uma pergunta interessante, né? Essa é uma pergunta interessante. O uso de medicamentos não facilita a ação de espíritos obsessores. O que facilita a ação de espíritos obsessores é baixarmos a guarda e permitirmos que eles entrem na nossa casa. Uma das coisas que a gente pode realmente fazer para não dar essa permissão para os espíritos entrarem na nossa casa é ter cuidado com aquilo que nós ouvimos e nós escutamos na televisão e também nas redes sociais, tá? Então tenha cuidado com conteúdo, né, que traga filmes de terror, né, que traga coisas espíritas muito negativas, né? Outro dia eu estava vendo um filme na televisão, que é um filme que fez bastante sucesso nos anos, na década de 2010, né? Só que é um filme que me fala muito de super-heróis, mas me fala também muito de espiritismo, né? Então você tem que ter uma consciência, você tem que se manter muito alerta com relação a essas questões, para você não ser influenciado negativamente. Filmes que falam de portais, filmes que falam de mundo dos sonhos, né? Então você precisa se manter preso à sua realidade, porque se você embarcar na fantasia desse filme, você pode realmente acabar abrindo as portas da sua mente, da sua casa, do seu coração, para a influência desses espíritos negativos, tá? Então, os remédios, eles não facilitam a ação dos espíritos obsessores. Eles simplesmente, eles enfatizam essa permissão que você já tenha dado. Então, se você está fazendo um tratamento médico, orientado por um psiquiatra, orientado por um médico,
que realmente tem as garantias, né, as credenciais para te passar uma medicação, ok, você está sendo bem cuidado. Agora, não abuse de remédios por conta própria, porque isso já vai fazer com que você entre na vereda dos vícios. E aí isso realmente vai levantar uma porta, né, justamente para as pessoas adentrarem em uma situação negativa na sua vida. Uma segunda coisa que ela me fala é aqui, ó. Tem noites que eu me debato o tempo todo. E pela manhã eu percebo certas partes doloridas do meu corpo que eu não gostaria nem de mencionar, mas acredito que você já faça uma ideia do que seja. Os espíritos, eles podem nos atacar sexualmente? A resposta é sim. Eu gostaria de te dizer e dizer para vocês todos uma resposta diferente, mas a resposta é sim. Os espíritos podem sim nos atacar sexualmente, podem se aproveitar da gente, da nossa matéria, e eles podem também fazer uma outra coisa que é muito mais comum do que as pessoas pensam. É incitar desejos sexuais da gente para serem satisfeitos de uma forma ilícita, entendeu? Em que as pessoas elas ficam se relacionando umas com as outras como se não tivesse realmente um limite, tá? Isso você pode estar realmente sob a influência de um espírito obsessor que está comandando a sua vida para que você possa realmente estar sempre buscando relações, né, fora do seu casamento, fora daquilo que normalmente a gente acha, né, que são as pessoas terem um limite. Eu não estou aqui falando de homossexualismo nem de lesbianismo não, tá? Eu não estou falando de quem trai ou deixa de trair. Eu estou falando de um desejo insaciável, entendeu? De troca de parceiros que as pessoas têm, às vezes, que está sendo influenciado justamente por esses espíritos obsessores, tá? Então tenha cuidado com aquilo que você enche a sua mente, tenha cuidado com aquilo que você enche o seu coração e cuide das suas carências emocionais para que você possa realmente se manter livre dessas condições. Essas duas coisas que eu falei para você são apenas panos de fundo daquilo que realmente você vai fazer para você se proteger desses ataques de espíritos noturnos. Você pode fazer coisas realmente, que farão com que esses espíritos fiquem totalmente fora da sua vida e você vai estar protegido, tá? Tem 3 coisas aqui importantes que você precisa fazer, que você precisa saber, que ajudarão você a se libertar desses espíritos nocivos. Independente da sua raça, independente da sua cor, independente da sua língua, independente da sua opção sexual, se você trai ou se você não trai, independente de quem você seja, você tem a oportunidade realmente de se proteger desses espíritos se você fizer isso, tá? Se você fizer isso. Por isso, digite nos comentários agora. Eu deixarei a minha vida livre dos espíritos obsessores e fecharei e protegerei minha casa deles. Joga para o universo aquilo que você quer, o universo vai devolver para você do jeito que você precisa, principalmente se você tem crianças pequenas em casas, tá? E se você já tem mais de 50 anos, é importante que você faça isso, porque são idades em que nós nos tornamos vulneráveis e suscetíveis a certas ações espirituais, tá bom? Então a primeira coisa que você vai fazer é orações antes de você dormir, né? Aqui no canal tem uma playlist chamada Orações Poderosas e Salvadoras. Nessa playlist tem 3 orações ali que eu recomendo a vocês. A primeira é a oração do credo invertido, tá? A segunda é a oração de São Miguel, que não é a de 21 dias, que é conhecida como pequeno exorcismo. O nome já diz tudo, né, gente? Já diz que é para você botar para fora da sua vida, exorcizar as coisas negativas. E a terceira oração é a oração da libertação. Eu vou deixar as 3 orações aqui na descrição do vídeo, tá? E vou deixar essa playlist na tela final desse vídeo, que aí você vai ter fácil acesso para que você possa realmente se libertar. Essa é a primeira coisa que você deve fazer orações antes de dormir, mentalizar coisas boas e pedir a proteção do Divino Espírito Santo na presença das 3 pessoas da Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para proteger a sua vida. A segunda coisa que você deve fazer é uma limpeza na sua casa. Faça um defumador, tá?
Faça um defumador, que o defumador ele vai tirar da sua casa os espíritos ruins, tá? Esse defumador ele é específico, ele é de casca de alho com gengibre, tá? Não existe espírito obsessor nem quiumba, nem espírito sofredor que resista a essa mistura. Gengibre com casca de alho, você vai acender uma vela na porta da entrada da sua casa, botar um copo d'água e você vai vir passando esse defumador de dentro do fundo da sua casa para fora, tá? Você está vendo como é que a espiritualidade provê para você informações importantes e gratuitas para que você possa realmente se livrar de certas condições difíceis nesse canal? Por isso se inscreva, ative as notificações, deixe o seu joinha no vídeo, né? Deixe aí uma mensagem de gratidão para que você possa mostrar que você está grato de receber essa informação do universo, tá bom? Venha fazer parte da família Mística Intuitiva, onde semanalmente, além das leituras de signos, você tem essas informações maravilhosas à sua disposição, tá bom? Por que eles não conseguem, eles não resistem a essa ação da casca de alho e da casca do gengibre? Porque são elementos quentes, né? E você está trabalhando a energia do ar, o elemento ar, que vai expulsar ele de qualquer canto, qualquer sombra de qualquer canto que esteja na sua casa, tá? Não precisa ser muito gengibre, tá? Bota só uma lasquinha de gengibre para não te sufocar, tá? Você vai passar pela porta da sua casa, vai estar a vela e o copo d'água lá, o que você vai fazer? Você vai pegar essa vela, esse copo d'água e você vai levar na rua e você vai apagar ali o turíbio, né, que está com carvão, aquela coisa toda, e você vai apagar isso e você vai deixar lá fora. Porque dali, é nesse momento que o Arcanjo Miguel, quando você levar essa vela para o lado de fora, os espíritos obsessores, eles acompanharão aquela luz. E ali, nesse momento, Arcanjo Miguel vai vir recolher esses espíritos para levar no lugar devido, né? Para destinar ao lugar devido, tá bom? Então, assim, como é que você vai fazer esse defumador? Coloca um carvão para esquentar no teu fogão. Quando ele estiver em brasa, você pega com aquele pegador de sorvete, né? Ou pega com cuidado, com 2 garfos, né? Com 2 colheres. Bota numa lata de leite furada, se você não tiver o turíbio, né? Com uma alça de ferro, com uma alça de arame, e você faz isso, tá? Você vai ver como é que você vai dormir melhor, que você vai realmente espantar essas condições ruins da sua vida. Uma terceira coisa que você pode fazer, tá? Que você deve fazer é colocar um copo d'água com um carvão embaixo da sua cama, tá? Todo dia você joga essa água fora, tá? Então, esses 3 passos são importantíssimos, tá? Quando você despejar essa água diariamente com carvão na pia, ou no seu vaso, ou no seu ralo, você preenche e coloca ela de novo embaixo da sua cama, tá? Porque aí diariamente, o que vai fazer? Vai fazer uma condução, né? É como se sugasse essa energia negativa e prendesse ali e você despejasse esse mal no ralo, né? Então, você vai dizer as seguintes palavras quando você estiver despejando. Você vai dizer que todo mal você joga fora e aquilo que não presta você destina no lixo. Olha que importante. Todo mal você joga fora e o que não presta você destina no lixo. Você vai fazer isso e toda noite de lua minguante você vai jogar sal grosso nos ralos, que é para você tirar o mal da sua vida. Você tirar o mal realmente que corre nos esgotos, aquilo que realmente traz dificuldades para o seu caminho. Parece brincadeira, né? Mas o mal ele se aloja em todos os lugares escuros e sombrios. Por isso, quando você for passar o defumador na sua casa, abra toda a sua casa, abre todas as suas janelas, todas as portas dos seus armários e você vai ver uma diferença até no ar, né? Como é que a sua casa vai ficar mais clara e você vai ficar mais brilhante. Faça isso e você vai ter uma reordenação na sua vida e você vai se livrar desses espíritos. Então a pergunta é, tem como evitar o ataque de espíritos, né, negativos, obsessores enquanto dormimos? Sim, tem. Com a graça e a luz divina nós podemos nos proteger, nós podemos nos manter alertas e manter-nos livres dessas dificuldades, tá? Eu espero que realmente tenha ajudado você, ajudado a Maria, que mandou aqui o e-mail, e ajudado outras pessoas. Por isso, compartilhe esse vídeo,
realmente deixe o seu joinha, se inscreva no canal, deixe um comentário mostrando como é que você realmente pode apoiar esse canal, porque não te custa nada, não vai te engordar, né? E é só um cliquezinho que vai fazer toda a diferença para outras pessoas que precisam ouvir isso. Se você puder compartilhar, você realmente vai estar fazendo um grande serviço de utilidade pública, tá bom? Muito obrigado por tudo, até a próxima, tá? Eu me chamo Alane, que eu acho que eu nem me apresentei no início, né? Tão chocada que eu estava. Eu me chamo Alane, até a próxima leitura. De graça recebemos, de graça damos. Uptcha.